Você já parou para pensar na vida de Elias? Não apenas a parte do fogo descendo do céu, mas a história completa. Quem era esse homem e por que sua história termina de um jeito tão espetacular, sendo levado ao céu sem provar a morte? Hoje, nós vamos mergulhar fundo nessa narrativa e descobrir o que ela significa para nós. Elias viveu em um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Imagine um cenário de idolatria generalizada, corrupção espiritual e um afastamento quase total de Deus. O rei da época era Acabe, e ao lado dele, sua esposa Jezabel, uma mulher que institucionalizou o culto a Baal. Estátuas de ídolos estavam por toda parte. O povo, que deveria adorar ao único Deus verdadeiro, estava de joelhos diante de deuses falsos. Era uma nação em profunda crise espiritual. E enquanto todos se dobravam, enquanto a nação inteira parecia ter esquecido de Deus, um homem permaneceu firme. Esse homem era Elias. Ele não fazia parte da elite, não tinha um cargo político, mas tinha algo muito mais poderoso, uma conexão inabalável com o Deus vivo. Nos livros de 1 Reis, capítulos 17 e 18, vemos a coragem desse profeta. Ele olhou nos olhos do rei Acabe e declarou que não choveria, e por sua oração, o céu se fechou por 3 anos e meio. Ele enfrentou sozinho, no Monte Carmelo, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azerá. E ali ele orou, e fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício e provando que só o Senhor é Deus. Mas não pense que Elias era um super-homem sem falhas. Logo depois dessa vitória esmagadora, ele fugiu com medo de Jezabel, se escondeu em uma caverna e chegou a pedir a própria morte. Elias sentiu solidão, medo, cansaço. Ele era humano, exatamente como nós. A diferença é que, mesmo em sua imperfeição, ele era profundamente obediente. Quando Deus falava, ele ouvia. Quando Deus dava uma ordem, ele agia. E é essa obediência, essa fidelidade em meio ao caos, que prepara o palco para o final extraordinário de sua história. Vamos avançar para o livro de 2 Reis, capítulo 2. É aqui que vemos o dia em que Elias foi levado ao céu. A cena é cheia de simbolismo e emoção. Elias e seu sucessor, Eliseu, estão caminhando juntos. Elias sabe que seu tempo na terra está chegando ao fim. 3 vezes, ele testa a lealdade de Eliseu. Ele diz: "Fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel." Mas Eliseu responde com firmeza: "Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei." Elias testa novamente em Jericó e depois no Rio Jordão. E a cada vez, a resposta de Eliseu é a mesma: "Não te deixarei." Ele estava determinado a ficar ao lado de seu mestre até o último segundo. Eles chegam ao Rio Jordão. Elias pega seu manto, dobra-o e bate nas águas. E milagrosamente, o rio se divide em 2, e eles atravessam em terra seca. Do outro lado, Elias faz a pergunta final a Eliseu: "O que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado?" E Eliseu não pede ouro, não pede fama. Ele pede uma porção dobrada do espírito de Elias. Ele queria continuar o legado. E então, acontece o impossível. Enquanto eles caminhavam e conversavam, de repente, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, que os separou. E no meio de um redemoinho, Elias foi levado para o céu. Não houve doença, não houve velhice, não houve uma despedida comum. Foi um arrebatamento. Eliseu, vendo tudo, rasga suas vestes e grita: meu pai, carros e cavaleiros de Israel!" Ele pega o manto que Elias deixou cair, volta ao Rio Jordão, bate nas águas e pergunta: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" As águas se dividem novamente. O legado estava passado, mas a grande pergunta é: por que Deus fez isso? Por que um final tão espetacular para Elias? Existem algumas razões profundas para isso. Primeiro, Deus fez isso para mostrar o seu poder absoluto sobre a morte. A morte é o grande inimigo da humanidade, o fim que todos esperamos. Ao levar Elias dessa forma, Deus estava declarando: "Eu não estou limitado às regras naturais. A morte não tem a palavra final. Eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte." Como diz o Salmo 68, o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano, o Senhor que nos livra da morte.
O arrebatamento de Elias foi um selo visível desse poder. Segundo, foi uma forma de honrar uma vida de obediência radical. Pense bem. Elias viveu para Deus em um tempo em que quase ninguém mais queria. Ele defendeu a verdade quando a mentira era a norma. Ele permaneceu fiel quando estava completamente sozinho. E Deus, em sua justiça e amor, quis honrar essa fidelidade de uma maneira inesquecível. A história de Elias nos ensina que Deus honra aqueles que o honram. Ele vê a nossa perseverança, ele vê a nossa lealdade, mesmo quando ninguém mais vê. A recompensa pela fidelidade de Elias não foi apenas para ele, mas para que todas as gerações vissem que vale a pena permanecer fiel a Deus. E terceiro, o arrebatamento de Elias aponta para algo muito maior. Sua história não terminou ali. Ela se tornou uma profecia. No último livro do Antigo Testamento, Malaquias profetiza que Elias voltaria antes do grande e terrível dia do Senhor. E séculos depois, no Novo Testamento, quem aparece ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração? Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas. Sua história atravessa o tempo, conectando o Antigo e o Novo Testamento, apontando para a obra sobrenatural de Deus que culminaria em Cristo. O final da vida de Elias na Terra foi um lembrete de que a história de Deus é muito maior do que podemos imaginar. E o que tudo isso significa para nós, hoje? Qual é a reflexão que podemos tirar dessa história incrível? Talvez Deus não vá enviar uma carruagem de fogo para te buscar. Talvez você não vá dividir um rio com seu manto. Mas o mesmo Deus que honrou a fidelidade de Elias nos grandes momentos é o Deus que observa a sua fidelidade nos dias comuns. Deus vê quando você escolhe a integridade no seu trabalho, mesmo quando a desonestidade parece mais fácil. Ele vê quando você decide perdoar, mesmo quando seu coração está ferido. Ele vê quando você continua orando, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta. Quando você se sente cansado, sozinho, incompreendido, mas mesmo assim, escolhe permanecer firme em sua fé. São como um aroma suave que sobe aos céus. O mesmo Deus que sustentou Elias em uma caverna, que enviou corvos para alimentá-lo e que o honrou com um final glorioso, é o Deus que sustenta você hoje. Ele é o seu refúgio, sua força e seu galardoador. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, saiba que não foi por acaso. É um lembrete de que sua vida tem um propósito eterno. Deus ainda procura por homens e mulheres que, como Elias, decidam ser fiéis custe o que custar. Ele ainda honra a fidelidade. Ele ainda transforma vidas. Que a história de Elias inspire você a viver de tal forma que sua vida glorifique o céu. Que você possa um dia ouvir do próprio Deus: muito bem, servo bom e fiel. Obrigado por assistir. Se você foi abençoado por este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo como este. Que Deus te abençoe.